Bom, no vídeo de hoje quero trazer aqui a parte 2 de opções de reforços para o Santa Cruz no ano que vem, que poderia ser uma boa opção, obviamente, para a montagem do elenco para a disputa do campeonato estadual, né? Até porque o Santa Cruz não vai estar na Série D do próximo ano e tem, de qualquer forma, que fazer uma boa campanha no estadual, no Campeonato Pernambucano de 2024, para estar na Série D, então, de 2025. Eu quero listar aqui algumas alternativas no futebol brasileiro, destaque aí então da Série D, da Série C, que poderiam ser opções, e quero saber o que vocês têm a dizer também aqui embaixo no espaço para comentários. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot e contei com a ajuda então de vocês, torcedores do Santa, para chegarmos a esse objetivo aqui no YouTube de 60 mil inscritos. E também, sempre que você deixar seu like, se inscrever, o YouTube entende que você gosta de conteúdos como esse do Santa Cruz e acaba recomendando então mais para vocês. Então, com certeza nos ajuda bastante e você sempre vai ficar por dentro das atualizações do Santa Cruz aqui no nosso canal. Bom, então o primeiro jogador aqui desse vídeo é a respeito do Pablo Thomas, que foi um dos artilheiros da Série D, um atacante de 24 anos de idade, pelo Operário, no caso a equipe aí então que ele marcou 12 gols em 13 jogos, o CEOV Operário, onde esse ótimo desempenho, 12 gols em 13 partidas, fez depois da equipe ter sido eliminada na Série D, ele foi contratado pelo Guarani por empréstimo até o final da Série B. No Guarani até aqui, o Pablo Thomas tem um gol marcado em 7 jogos e assim, dependendo do desempenho, não deve seguir para a equipe do interior paulista para o próximo ano. Na minha opinião, poderia ser uma alternativa, quem sabe ali para o início de temporada, porque é bem diferente você contratar um jogador para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou, por exemplo, um campeonato estadual. Certamente o Campeonato Pernambucano, ele indo bem, acaba abrindo muito mais os horizontes para outras propostas e tudo mais. Então seria essa disputa no Campeonato Estadual, que dependendo também do orçamento que tiver, com propostas de investidores, pode acabar montando um time bem forte e acabaria que a questão financeira não seria um grande problema. Se você quiser ver aqui o vídeo que eu já trouxe falando sobre o Clube Empresa, é só vir aqui na playlist, quando eu terminar o vídeo eu deixo para vocês falando um pouco mais sobre isso, tá? Então o Pablo Thomas, que passou também por outros clubes, na base do Curitiba durante muitos anos, foi um dos grandes destaques, passou também pelo Red Bull Brasil, Santos na equipe de base e no Paraná, onde profissionalmente foi bem a partir então de 2022 pelo Paraná, 17 jogos, e 2023 pelo Audax Rio, 6 gols em 15 partidas no estadual. Aí veio a Série D com mais 13 jogos e 12 gols. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se já viu ele jogando ou não. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, também tem um recado da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas que eu estou usando para gravar o vídeo para vocês e diversas outras que eu vou deixar aqui, o Instagram deles aparecendo na tela para você ir lá dar uma olhada. Que lembrando, você vindo aqui pelo canal, falando que veio pelo Black Carter, você garante 10% de desconto nessa sua compra e também, no caso, frete grátis para todo o Brasil. Vou deixar aqui alguns modelos, saindo então camisas como essa, sem personalização, a partir de R$100, 120, 130, vai ter várias opções e promoções para vocês, e também de opções com a camisa personalizada a partir de R$160, com seu nome e o número nas costas. Então o link da DG Store vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, mais um aqui no vídeo é a respeito do João Denoni. Ele que é um jogador que é volante, 29 anos de idade, que foi muito bem nesse último ano pelo Maringá, onde somou então pela equipe do interior do Paraná 21 partidas, jogou muito bem, e também pelo Manaus no início do ano, onde tinha jogado então na temporada passada até o início desse ano com mais 13 jogos. Já passou algumas vezes pelo Maringá, como por exemplo na temporada passada, no Campeonato Estadual, com mais 12 jogos e uma assistência, e em várias outras equipes do futebol brasileiro. Ele surge na base do Palmeiras e começa a jogar pela equipe profissional em 2012 a 2013. Naquela época, então, o outro Palmeiras, ele jogou então 23 partidas e foi emprestado para várias outras equipes, principalmente do interior do futebol paulista, como por exemplo o Ituano, a equipe do Oeste, o próprio Red Bull Brasil e Mirassol, até 2020, quando ele chegou então passagens boas pelo Vitória do Espírito Santo e Aimoré, até chegar em 2022 na equipe do Maringá. Não acho um jogador ruim, vi aqui alguns lances dele, é um jogador ali mais de marcação, até se você for analisar os números, os últimos gols dele foi em 2021 pelo Aimoré, 34 jogos, 3 gols e 3 assistências, mas acho que seria uma boa opção para complemento de elenco. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um aqui que eu acho muito bom, só que não vive uma boa fase, é a respeito do zagueiro Arthur, de 24 anos de idade. Ele que é revelado na base do Cruzeiro. Eu sou torcedor do Cruzeiro, acompanhei o jogador durante muito tempo ali na base e eu acho ele um ótimo atleta e não entendo como que ele foi, no caso, parar aqui, nessa equipe chamada Santa Luzia, lá do futebol. Cara, até esqueci esse país aqui agora, viu? Eu confesso pra vocês que eu sou bom em geografia, mas esse aqui não vou lembrar agora.
Porém, antes disso, né, ele tinha jogado aí pelo Cruzeiro. Ó. Começa a carreira profissional em 2018, ele é emprestado ao Nacional de Portugal, 5 jogos, depois para Tombense, 5 partidas, passa pelo Estoril Praia e pelo pelo Cruzeiro em 2020, na equipe principal, 6 partidas, 1 gol. É emprestado pelo América, que consegue o título da Série B, mas ele entra em campo em um jogo, e 2021 é emprestado ao Brasil de Pelotas, na reta final da Série B, onde jogou muito bem. Apesar do Brasil de Pelotas ter caído, ele jogou 17 jogos e foi o titular. 2022 ele começa na Ferroviária, no Campeonato Paulista, e não foi um desempenho ruim não na primeira divisão. 7 jogos e 1 gol. E acaba tendo um reta final de ano muito ruim, né, pelo Náutico em 2022, somando então apenas 9 jogos pela equipe do Náutico, até chegar então nessa temporada, pela equipe do Santa Cruz de Natal, 13 jogos, e pelo Betim, que eu não consegui ter os números dele aqui para vocês, até para essa equipe lá do futebol europeu, então, do Santa Lúcia. É aquela coisa, é uma opção que está vivendo uma ótima fase, um grande momento? Não, mas não acho um jogador ruim, viu? Acho que para a zaga ali poderia ser um bom complemento. Teve toda a sua formação na base do Cruzeiro, é um cara extremamente alto, ele tem 1,89 m e certamente poderia agregar bastante um zagueiro destro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outro aqui também que foi um dos artilheiros da Série D é a respeito do Tony. Ele que tem então 31 anos de idade, atuou tanto como segundo atacante quanto um ponta direita, jogou muito bem pelo Vitória no Espírito Santo nessa última temporada, 15 gols em 26 partidas, somando então todas as competições. Jogador que já passou por várias equipes do futebol brasileiro, mais recentemente pelo Brusque, onde começou então a ter mais destaque, 2021 pelo Brusque e também em 2015. É interessante que ele jogou muito tempo no futebol, no caso lá no futebol angolano, tá? Na Angola, jogou então pela equipe chamada Petro de Luanda, lá da capital então da Angola, e não teve um desempenho ruim, até achei aqui os números dele para vocês. Por exemplo, 2018, 2019, 13 gols em 42 jogos, aí 2019, 2020, 18 gols em 29 partidas. Lá no futebol africano, que lembrando, né, na Angola eles se falam também português, então não tem esse problema com o idioma. Jogou por lá um bom tempo, voltou para o Brusque em 2021 com esses 9 jogos e 2 gols. Passou também por uma equipe dos Emirados chamada Rata Clube, não tenho aqui os números dele para vocês por lá, mas essa volta ao Brasil foi boa, né? 15 gols em 26 jogos, acho que para um campeonato estadual, para o campeonato pernambucano, certamente pode vir a ser uma boa opção, com algumas das opções, né, e destaques da Série D. Mais um aqui no vídeo, que foi um dos destaques da Série D, é a respeito do Eric Bahia, jogador que tem então aí 28 anos de idade. Inclusive ele segue a gente lá no Black Carter, no Instagram. Se você não segue a gente, segue lá, Black Carter Foot, você já vai achar lá no Instagram com informações diárias para vocês. E assim, ele mostra também como que é o futebol brasileiro, né? Ele mesmo jogando bem, indo para o seu 4º clube no ano. Ele começa no Nova Venécia, 13 jogos, 3 gols, depois vai para o Iporá na Série D, onde somou 5 gols em 10 jogos, inclusive era o artilheiro da competição, que terminou ali, no caso, com esses 5 gols dentro da lista, e depois ele foi jogar no Rio Branco do Espírito Santo com mais 6 jogos, e agora está em uma equipe chamada Ceilandense, onde tem uma partida até aqui, e contrata então que ele vai ficar livre no campeonato no início do ano que vem. Já passou por outras equipes e não foi ruim, ó. Por exemplo, ano passado jogou no Anápolis e no Petrolina. No Anápolis, 24 jogos e 7 gols. Petrolina, 11 jogos e 5 gols marcados. Aí 2021, pelo Sergipe, 25 jogos e 6 gols. E Petrolina, 8 partidas e 3 gols. Não é uma fase ruim. A grande questão é que ele vai indo para vários outros clubes, muito pelo calendário extremamente bagunçado da CBF, com a Série C, com a Série D, enfim. Mas eu acho que ele é uma boa alternativa, que é longe de ser inviável, né? Para um campeonato estadual, para um time do tamanho do Santa Cruz, eu acho que poderia sim ser um teste. Jogador que atua tanto como ponta direita como ponta esquerda e tem muita velocidade. E o último aqui no vídeo, que já passou pelo Santa Cruz, é a respeito do Rafael Furtado, atacante centroavante aí, né, 23 anos de idade, que passou aqui pelo Santa Cruz em 2022, onde somou 26 jogos e 7 gols marcados. Naquela ocasião veio de passagens de algumas equipes, no Paraná, na base, no Atlético Mineiro, na base também, e de uma equipe chamada Acadêmica OAF, do futebol português, e do Boston City Brasil. Então não vinha de uma fase excelente no Paraná, no Atlético Mineiro, não. Longe disso, conseguiu esses 7 gols em 22 jogos pela equipe do Santa Cruz e foi ao Sampaio Corrêa, onde somou 9 jogos e 1 gol marcado. Não teve um bom desempenho por conta da idade, ele tinha 22 para 23 anos. Foi contratado para o time B de base do Juventude, onde somou 6 jogos e 3 gols, e pelo Juventude na Série B, onde tem o Juventude jogado muito bem, né, atualmente dentro do G4, ele somou uma partida apenas na Série B. Aí eu pergunto, será que não poderia ser uma boa opção o empréstimo do atacante, o centroavante aí que teve uma boa passagem em 2022
para o Santa Cruz no campeonato estadual? Eu acho que sim. E quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre essa lista de nomes, né? Se você acha que poderia ser uma boa opção ou não, estou curioso para saber. O link aqui também da DG Store vai estar aqui embaixo nos comentários, no primeiro comentário fixado, e também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos do Santa, tá aparecendo aqui na tela. Valeu!